Vamos começar o programa de hoje falando de Nordestão. O Náutico enfrentou o Sergipe e conquistou a primeira vitória da temporada. Solta aí. Com menos de um minuto, o Náutico já assustou com o Fábio. Depois foi a vez de Luiz Henrique. Mas quem abriu o placar para o Timbu foi o atacante Wallace Pernambucano, na falha da defesa do Sergipe. Logo no começo da segunda etapa, o time pernambucano ampliou a vantagem com Maílson, depois de um belo contra-ataque. O Sergipe ainda assustou, mas sem sucesso. Aos 40 minutos, para piorar, o lateral Juan foi expulso. No final, o Náutico ainda tentou o terceiro gol, mas o placar acabou em 2-0 para o Timbu. O Náutico não só conquistou a sua primeira vitória do ano, como também acabou com o tabu de quase 20 anos de não vencer o Sergipe aqui em Aracaju. Agora quer dar sequência na Copa do Nordeste. Essa equipe em si, alguns atletas que ficaram, a gente sabe a capacidade individual deles, eles têm que evoluir ainda, tem que dar jogo para esses jogadores. Esse início de competição, se tiver que jogar como pequeno, vamos jogar como pequeno, porque a gente precisa da vitória nesse momento de início de competição. Foi uma jogada onde eu fui dominar ali, o zagueiro escorregou e a bola sobrou para mim de novo. E graças a Deus pude fazer o gol ali e ajudar a equipe a sair vencedor. Agora vamos falar de campeonato alagoano. O CSA entra em campo hoje para enfrentar o Jaciobá. Finalmente a torcida azulina vai poder ver o time jogar em casa em um jogo oficial em 2019. Quem tem mais informações é a repórter Ludmila Calheiros. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde também a todos de casa que nos acompanham aqui no Arena. Olha, o jogo acontece a partir das 20h30 no estádio Rei Pelé. O CSA está com fome de conseguir esses 3 pontos em cima do Jaciobá. Só que aí o time de Pão de Açúcar vem embalado de vitória na estreia e também quer esses 3 pontos para somar no campeonato alagoano. Pensando nessa disputa, o técnico Marcelo Cabo optou nesse último treino por treinar bastante as jogadas com bola parada. Do outro lado, pelo Jaciobá, o técnico também priorizou o treinamento das jogadas ensaiadas, né? Aquelas bolas paradas também. Tudo isso para tentar surpreender o CSA em pleno Rei Pelé. São essas as informações dessa partida. Vamos acompanhar agora como é que vai ser o resultado desse confronto. Show de bola, o comentarista Emerson Júnior já está aqui do meu lado. Emerson, Ludmila falando ali que o CSA vem treinando bola parada, vai entrar com o time titular. Se está com o time titular, tem que ver na qualidade, na bola no chão, né, Emerson? É verdade, abraço para você, para os amigos de casa. Hoje sim, né, com o time titular. Sim. Né, acho que não vão mais, naturalmente, se colocar time em reserva. Apesar que a gente vai falar do CRB daqui a pouco, tudo aquilo que eu falei para o CSA no jogo da semana passada, serve a mesma coisa para o CRB para o jogo de hoje. Mas se tratando do CSA, precisa fazer o resultado, né? Começou mal aí, abrindo o Campeonato Alagoano, perdendo por Dimensão Capela, e hoje vai precisar fazer valer o seu favoritismo dentro da competição, o seu status de Série A, por estar jogando o Campeonato Estadual e estar acima dos demais, e fazer valer também o mando de campo. Tenho a impressão que a gente vai ter um bom público hoje no Estádio Rei Pelé, até pelo preço dos ingressos. Emerson, mas o Dimensão Capela não é pior que o Jaciobá? Falando no papel. Pior. No papel, não é pior que o Jaciobá, então o Jaciobá vai ser um adversário mais difícil. Vem se preparando melhor, contratando melhor. Olha, o Jaciobá, Dimensão Capela, quem que tem mais? O Céu. Céu, é um caminhão cheio de japonesa. Rapaz, hein? Não, Emerson Júnior. existe a Se o similaridade. CSA perdeu Daqui a um time desse, Emerson. Daqui a pouco eu não posso nem ir para essas cidades, né? Mas eu digo que são basicamente... foragido Não, também. que é basicamente a mesma coisa. É uma outra situação. Aliás, o Jaciobá contratou o Schneider, né? Sim. Mas não é aquele não, é o Schneider do Paraguai. Contratou, Paraguai. saiu no Schneider do Bibion. Paraguai. Mas com o time titular, jogando no Estádio Rei Pelé. Aliás, eu falei com o Charles Everett hoje, que funciona como uma espécie de subsecretário, né? Sim. Da pasta do esporte, porque estava tendo muita areia, né? Tem umas fotografias dos jogos que já aconteceram no Estádio Rei Pelé, você chuta, sobe areia. Né? Mas isso aí, segundo o Charles, na próxima semana vai estar tudo resolvido. E o gramado do Rei Pelé vai ter aquela qualidade que a gente conhece muito bem. Aproveitou e perguntou no telão também? Perguntei, disse que já está em processo licitatório. Você sabe que no mês de janeiro, por burocracia, né, o CIAFEM está fechado, sabe, fevereiro. Mas eu acredito, segundo o Charles me passou, que até março
O Rei Pelé já deve estar recebendo aí de forma definitiva, né? Um grande placar eletrônico, até porque... Finalmente, né? Não, e principalmente com a temporada Série A, né? inteira parada. Você vai ter os clubes da Série A aqui sem ter placar. Complicado. Ou então com aquele placar minúsculo que vinha Improvisado sendo... lá com o caminhão, isso né? não existe. Coisa horrível. Emerson, pelo que eu conheço do porta-voz do Azulão, ele deve estar bem ansioso para ver o CSA estreando no estádio Rei Pelé. Coloca o Bruno Moura aí na tela pra gente conferir. Fala galera do Arena, beleza? Uma boa tarde a todos no programa, boa tarde ao torcedor que está nos acompanhando. Hoje o CSA vai entrar em campo contra o Jaciobá pela segunda rodada do Campeonato Alagoano apenas e já temos uma prova de fogo para enfrentar. O CSA já entrou em campo 2 vezes agora por essa temporada, oficialmente, e nos 2 jogos ficou devendo. Na primeira partida contra o Vitória, aqui em Maceió, a gente não conseguiu atacar muito o time do Vitória, talvez por causa de algumas peças da equipe do CSA. O time entrou em campo muito defensivo, na minha opinião. E contra o Dimensão, com a equipe completamente alternativa, a gente não conseguiu atacar e nem envolver o time do Dimensão. Talvez pelas condições do campo, talvez pela falta de entrosamento das peças e também porque era um time de reserva realmente. Agora, nessa segunda partida do Campeonato Alagoano, vamos enfrentar o Jaciobá, que venceu na primeira rodada, tá empolgado no campeonato, tá no topo lá da tabela, e o CSA também tem que mostrar ao seu torcedor que tá melhorando com o tempo, que vai melhorar na questão do entrosamento, questão física e também na técnica também, que alguns jogadores ainda não mostraram a que veio nesse time do CSA. Eu gostaria de ver a equipe principal do CSA jogando nessa partida, sinceramente. Eu gostaria também de ver algumas alterações em relação àquela equipe que entrou em campo contra o Vitória. Gostaria de ver alguns garotos, como o Vitor Paraíba, que foi, na minha opinião, um dos destaques contra o Dimensão. Gostaria de ver também uma alteração no meio de campo, para que a gente tenha uma saída de jogo mais fluida, talvez a entrada de um segundo volante no lugar do Dauan do Amaral. E também eu gostaria de ver a volta do Rafinha, que é um lateral ofensivo e também é uma boa válvula de escape para o nosso time. A gente ficou faltando essa saída de jogo com qualidade para a gente poder envolver o Vitória na primeira partida. E agora contra o Jaciobá a gente tem a oportunidade de melhorar um pouquinho o entrosamento entre as peças e talvez montar um time mais articulador, um time que busque mais o jogo, busque mais envolver o adversário e também mostrar que a gente está melhorando no entrosamento, na parte física, na parte técnica. É isso aí, torcedor. O pré-jogo completo tá lá no canal Espaço da Bola lá no YouTube. Acompanha a gente, sempre falando muito do futebol e do CSA também. E acompanha as nossas redes sociais, @Espaço da Bola lá no Instagram. Valeu, galera. Um abraço e até a análise do jogo. Falou! Vamos ver nossa enquete agora no @TV Ponta Verde Oficial no nosso Instagram. O CSA vai se recuperar diante do Jaciobá? 37% diz que agora vai. 63% diz que eu acho que não. Emerson, você acha que o CSA vai se recuperar do Jaciobá? Mas a galera tá achando que não. Não vai, não é possível que aconteça outro desastre se o CSA perca hoje. Aliás, viu, Rafa? Eu, principalmente na segunda-feira, depois do jogo de domingo, eu bati forte, bati pesado, né? Principalmente, isso precisa ficar muito bem claro, é para ter dito isso ontem, acabei esquecendo. Principalmente na estratégia que foi adotada de se utilizar os reservas e na estratégia de se contratar alguns ou vários jogadores que estão compondo esse elenco, inclusive jogadores jovens, oriundos lá do Rio de Janeiro. Não significa dizer que eu reprove a atuação do Departamento de Futebol ou da Comissão Técnica, muito antes pelo contrário. Eu confesso que eu tenho, particularmente para mim, esse é o Departamento de Futebol mais vitorioso da história do CSA. Sequência de conquistas de títulos, de acesso é um negócio impressionante. E tudo isso para o Departamento de Futebol e também para a Comissão Técnica através de Marcelo Cabo. Foi um dos, se não o principal, responsável pelo acesso do ano passado, da Série B para a Série A, pegou o time do Campeonato Alagoano do mesmo time, ele quando chegou não podia mais contratar, fez o time ganhar o título estadual depois de um longo período, foi para o Campeonato Brasileiro com a sua expertise, conhecendo a competição, subiu. Então nada disso, né, tira esses méritos aí. O que eu questionei na segunda-feira, e vou morrer questionando, foi o estereótipo de contratação de um time de Série A contratando jogadores desse perfil.
Alguns jogadores aí, principalmente os jogadores jovens. E a estratégia que eu vou morrer dizendo que foi errada, e o CRB eu vou falar no próximo bloco daqui a pouco, início de temporada, querer fazer 2 times, é brincar com a nossa cara. Emerson, eu acho que o que me deixa com a pulga atrás da orelha com o CSA, eu acho que muitos torcedores também, é que o Marcelo Cabo conseguiu um sucesso em 2016 com o Atlético Goianiense, subiu para a Série A, foi campeão da Série B, mas não conseguiu o mesmo sucesso em 2017 e acabou caindo no começo da Série A. Foi demitido logo no começo, porque foi mal no estadual, lá no Goiano, e não conseguiu manter uma boa performance na Série A de 2017. Assim, e a contratação também deixa o pessoal com a pulga atrás da orelha. Sabe, Rafa, para você a montagem dizer, do elenco é meio complicada, né? Não dá para você dizer que a história vai se repetir. O que você pode analisar, e pelo menos a diretoria do CSA deixa isso muito claro, que é um time para agora, um projeto para agora e outro projeto para o Campeonato Brasileiro e para a Série B. Eu já disse aqui ontem, são jogadores que vão vir do Campeonato Paulista, quase que a sua maioria. Né? Só que você vai contratar esses jogadores e aí você precisa dar liga para isso, né? Dar entrosamento e o período vai ser muito curto. Inclusive uma semana do Alagoano para a Série A. Inclusive ontem, acho que foi ontem, né? Tá lá no grupo do setor de CSA foi colocado que houve uma entrevista, uma palestra com o Oswaldo Sestário, passando detalhes com relação à arbitragem, o que se pode, o que não pode, negócio de cartão. E teve um momento que ele perguntou: quantos já aqui já jogaram a Série A? E me parece que 2, 3, contando com o treinador, que levantou a mão. Então percebe-se claramente que esse time não é um time de Série A. Sim. Né? E a diretoria tem essa consciência, o torcedor tem também. O que precisa observar é o número de contratações que vai ser feito após o Campeonato Alagoano, o resultado do Campeonato Alagoano para você entrar com a crista alta no Campeonato Brasileiro e o período de preparação de um novo time, que é muito curto. Se você for contratar, por exemplo, e aí é suposição, viu? Para depois, daqui a pouco os caras botam que contratou. Contratou o Rafael Moura do São Caetano. Se o São Caetano leva a tromba no Campeonato Paulista, você traz ele antes, incorpora o grupo, mesmo sem poder jogar no estadual, ele vai treinar. Marques, né? Sim, Rafael Marques. Ele vai treinar, né? E aí você vai condicionando o cara e vai colocando ele no jogo. Mas se você pega ali o time que vai chegar na reta final, o cara vai ter uma semana de preparação antes do Campeonato Brasileiro para um novo time. Esse que é o problema, Esse é o problema. De você fazer 2 times. Show de bola, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente fala do Galo, que encara o Muricy hoje à noite. É rapidinho.